E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, dessa vez eu vou fazer uma brevíssima resenha de um livro que eu acabei de ler ontem. O livro se chama simplesmente Betas, eu acho, do autor, deixa eu ler aqui, Marshall E. Ostrow. Esse livro é de 1980, a editora é a editora Tropical Fish Harvest, que é TFH. É uma editora que já é conhecida por causa das revistas que são vendidas no mercado americano do hobby de aquariofilia. O que mais? Deixa eu ver aqui no meu marca-texto. Esse livro é de 1980 e tem 96 páginas. Isto é um livro bastante pequeno, é um mini livro, basicamente. E a gente vai fazer uma divisão das seções do livro e falar um pouco sobre cada uma delas. Está bem? Eu tentei pesquisar algo a mais sobre esse autor, mas encontrei pouca coisa. O que eu sei é que ele publicou um livro sobre os peixes dourados, que são conhecidos como kingios, e também um livro sobre hamster. Faz muito tempo que eu não tenho um hamster. Eu acredito até que um aquário com um beta dê menos trabalho do que um hamster. Bom, vamos começar pela introdução. E na introdução ele vai fazer o começo do o precursor do beta. É a parte taxonômica, de qual família que ele de qual ordem, como que se chegou a variedade que é vendida hoje comercialmente, porque o Beta Splendens ele sofreu seleção artificial, então ele ficou mais colorido e com nadadeiras maiores, ao menos no caso do macho. Só que como esse livro é de 1980, então ele já está atrasado, porque já mudaram algumas classificações taxonômicas do bichinho e a gente deve continuar vendo isso nos próximos anos. Lembrando o seguinte, esse livro ele está em língua inglesa. Eu não sei se existe em língua portuguesa. Esse livro eu aluguei no site do Open Library, que é do archive.org, que é muito interessante. Você cria sua conta e aluga o livro. É simplesmente isso. De forma, não paga nada e forma totalmente legal, sem qualquer tipo de pirataria. E na parte próxima da introdução ele vai falar sobre o habitat, como que deve ser o ambiente. E aí ele vai falar de temperatura, vai falar de como que deve ser o pH, DH, que no caso é a dureza geral da água, a temperatura, a aeração e filtragem. Interessante que no caso da filtragem ele falou para usar um filtro box filter. Eu acredito que box filter seja aqueles acrílicos, não sei se alguém aqui já viu. Eles são pecinhas de acrílico que é um filtro interno. E ele falou também dos filtros de esponja. Vamos ver o tempo, tá. Ele não recomendou os power filters. Os power filters, eles são os filtros Hengen, que a gente conhece no mercado brasileiro, como tais. Hoje em dia, esses filtros, muitas marcas, fabricantes, elas vendem esses filtros com uma espuma no tubo de sucção, porque é muito comum que o beta ele seja sugado, a nadadeira dele fique presa no tubo de sucção do filtro. Então, por esse motivo que algumas fabricantes já colocaram esponja na entrada desses filtros. Mas em 1980 tinha bem menos opções. Ele também falou do filtro biológico de fundo, que é um filtro que já foi muito usado, hoje é bastante raro e não é tão prático, porque você precisa de um certo substrato, como é que chama, gente? Espessura do substrato específica, e não é tão prático quanto é um filtro Hengen, por exemplo, que você, sem precisar pôr a mão no aquário, você vai lá e mexe, troca a lã, o perlon e afins. Na próxima parte,
que é o feeding, ou seja, alimentação. Ele vai falar da importância de se variar a alimentação do beta, também dizendo que ele é um peixe carnívoro que come na superfície, comendo larvas de mosquito, insetos que caem na água. E aí ele fala da importância de variar os nutrientes, diferentes fontes de proteínas, gorduras, que mais? Vitaminas, minerais e afins. E como o beta é um peixe carnívoro, então o sistema digestório dele ele é bem menor, ele é bastante específico. Então uma ração ela tem que ser uma boa ração, porque senão pode dar problema digestório nele. E além disso, ele também falou sobre alimentos vivos. E ele também falou de checar artigos do TFH, que é a revista que eu mencionei para vocês. Na próxima parte ele vai falar de algumas doenças que são comuns nos betas. Por exemplo, algumas doenças causadas por fungos, doenças causadas por bactérias. Só que ele não vai falar de todas, porque é um livro de 96 páginas, como eu disse. E aí ele fala o seguinte, que é o que eu também falo. O mais importante é a prevenção. Então, se o seu aquário ele é bem mantido, ele tem uma boa filtragem, se ele tem manutenção periódica, então as chances de seu peixe ficar doente elas são bem menores. E aí ele também falou de alguns medicamentos que podem ser usados, mas levando-se em conta o seguinte, isso em 1980, hoje estamos em 2025, hoje tem mais medicamentos e afins, e aí é muito importante que você fale com o veterinário, veja aí as recomendações de uso dos medicamentos e afins. Na próxima sessão, ela é uma sessão mais para quem vai competir em concursos, porque há os concursos internacionais de betas, aqueles que são premiados e afins. E aí vai falar coisas que servem para qualquer aquarista, que é no meu caso, que eu sou um aquarista amador, embora eu tenha 13 anos de experiência neste hobby. Aí ele vai falar os tipos de nadadeiras, as cores, os padrões de cores, se ele é uma cor sólida, se é cor metálica. Ele também vai falar de um pouco de Mendel, né? No caso, porque vai falar de genes recessivos, genes dominantes e como que isso passa para os descendentes. E aqui, na próxima sessão, ele vai falar de criar betas, ou seja, reprodução. É uma das partes mais interessantes do livro, porque vai falar detalhadamente como que deve ser o condicionamento dos peixes, como que deve ser o ambiente, as melhores plantas para se usar, como alimentar os alevinos nos primeiros dias e afins. É uma seção bastante legal do livro. E na parte dos alevinos, aí ele fala de separar os alevinos por característica, entre outras coisas. E por fim, ele vai falar sobre o espaço, ou seja, na área comercial, se você for um lojista ou um futuro lojista, como que deve ser, como que você deve expor os seus betas em aquarinho petitinho e afins. E ele também vai falar de manutenção de aquários. Como o tempo está acabando, o que eu achei desse livro? Eu achei esse livro bem interessante, só que eu senti falta de muitas fotos. E naquela época havia boas fotos já. Hoje você vê pela internet, mas naquela época tinha poucas fotos. E uma editora dessa tinha que ter mais fotos para, por exemplo, mostrar os padrões de nadadeiras. Isso foi a coisa que eu mais senti falta, que, por exemplo, não existe no mini atlas do Dr. Axelrod, que tem bastante foto. Então, nesse livro eu achei falta de fotos. Essa é a principal crítica e também de referências. Deveria ter referências bibliográficas do que ele afirmou. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho e da resenha, tá bom, gente? Obrigado e até mais!